Nós estamos de volta com o podcast Ordem e Voz, que é o podcast da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Um podcast que visa informar, trazer esclarecimentos, falar também das ações que desenvolvemos aqui na Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, carinhosamente chamada de OCIM. Hoje nós estamos recebendo Paulo Henrique Azeredo Nascimento. Ele é advogado, especialista em várias áreas do direito, queremos discutir isso aqui nessa entrevista, mas ele foi presidente da Ultramig, que é uma fundação de educação aqui no estado de Minas Gerais. Doutor, seja bem-vindo. O direito a serviço da sociedade, né? Porque eu sempre, quando converso com advogados, eu falo que é a última trincheira de defesa de um cidadão é o direito, é o Estado democrático de direito, que é o que baliza o nosso comportamento em sociedade. Verdade. Primeiramente, Leandro, boa tarde. Uma honra muito grande voltar aqui a essa casa. É sempre um prazer participar das ações da OCIM. E agora aqui falando um pouco da nossa atividade enquanto advogado, né? No Estado democrático de direito, uma das coisas que a gente prioriza fundamentalmente é justamente a defesa dos direitos das pessoas. Como você bem disse, bem colocou, é o porta-voz ali de quem às vezes sequer tem voz ou mecanismos ou ferramentas para poder se defender. Então eu tenho muito orgulho de ser advogado, estou exercendo a profissão há mais de 16 anos e, portanto, temos aí uma caminhada de muito aprendizado, que eu costumo dizer que todos os dias nós estamos aprendendo, né? A palavra advogado, segundo a etimologia, é aquele que fala em nome de outrem. Então é uma pessoa que tem a procuração para defender os interesses, as demandas de outra pessoa, né? Exatamente. E defender alguém que muitas das vezes sequer tem conhecimento do próprio direito, né? Eu estou envolvido agora, Leandro, é até interessante você falar, num projeto que a gente está trabalhando com a educação cívica. Ensinar para as pessoas como as instituições funcionam, o que pode, o que não pode, quais são os direitos e obrigações, os direitos e deveres das pessoas no Estado democrático de direito. Por exemplo, o direito à liberdade, ele é irrestrito, ele é ilimitado ou em determinadas situações ele sofre limitações. É importante a gente trazer isso para as pessoas do senso comum, que não tenham familiaridade com o direito, para que elas cada vez mais se sintam pertencidas no que a gente chama de democracia, mas no que eu gosto de chamar de democracia em plena e franca construção e aperfeiçoamento. A maior democracia do mundo é os Estados Unidos, onde o valor liberdade ele é inegociável. No Brasil, a gente discute muito a liberdade de expressão. Nós temos dois balizadores, que é a questão da honra, a questão da ofensa, que em tese já limitaria ou já balizaria o comportamento, o que eu posso dizer e o que eu não posso dizer. Nas manifestações públicas, por exemplo, eu tenho o direito de me manifestar desde que não oculte o meu rosto, ou não seja um anônimo. É basicamente isso, né? Exatamente. E aqui no Brasil, né, Leandro, a gente tem a questão do excesso. No caso aí, no exemplo que você citou. Eu entrei em determinado debate com o Leandro. Até onde eu posso ir para discordar de você? Até onde a ofensa ela é tolerável ou ela parte por um crime contra a honra, uma injúria, uma difamação ou uma calúnia, que embora sejam crimes de menor potencial ofensivo, atingem e maculam a imagem, o moral da pessoa. Então é algo que realmente precisa de ser, a pessoa precisa de ter um cuidado ao manifestar, ao verbalizar uma opinião, uma identidade, um posicionamento, até porque hoje, né, Leandro, a gente vive aí na era digital, então, sim, assim, você publicou um conteúdo, em fração de segundos, você está sujeito a esse conteúdo permear várias camadas sociais, atingir vários destinatários que não apenas aquele que você inicialmente queria atingir, né? Daí vem as ações civis públicas. Né? Porque é aquela pessoa que não estava diretamente envolvida na mensagem, mas se sentiu ofendida e acaba tendo alguma ONG, alguma coisa, entra com ações e com processo nesse sentido. A gente tem visto isso principalmente nos stand-ups de humor, e tem uma máxima que diz que o exagero é a matéria-prima de toda comédia. Daí a gente está discutindo muito até onde o humor pode
Porque nos Estados Unidos, por a gente citou aqui no início, tem a arte da ofensa, que é aqueles stand-ups que as pessoas ficam ofendendo uns aos outros, e fala da mãe, fala do tio. Mas no Brasil, nós temos o Léo Lins, por exemplo, sendo processado por piadas. Até onde pode ir o humor, por exemplo? Eu acho que o humorista que nasceu com essa vocação, ele exerce uma arte. Então não acho que a opinião dele, ou o que ele faz, deve guardar um senso de penalidade, ou repercutir como se um crime fosse. Por quê? Porque justamente o diferencial desse artista é o sarcasmo, é a crítica, é a ironia. São características que tornam o trabalho dele atrativo, atraente, diferente e o meio pelo qual ele consegue realmente se comunicar com a população. Eu acho que não é tudo e qualquer coisa que vai ser levado para as vias judiciais, como você colocou, né? A gente tem as ações indenizatórias para restabelecer uma ordem, restabelecer e recompensar aquele prejuízo moral, aquela dor psíquica que a pessoa sofreu em razão de uma agressão verbal, de um xingamento, de uma ofensa. E o Estado Democrático de Direito se presta a essa finalidade, ou seja, corrigir uma eventual distorção que foi causada por o abuso de um direito. Mas nesse caso específico aí que você colocou do Léo Lins, não acho 8 anos de prisão que foi dado aí. seria interessante. Até porque acontece dentro de um teatro, de um público que foi preparado para ouvir aquela mensagem, está disposto a dar risada daquilo. Não vejo... Exatamente. Então, a gente vive, né, Leandro, assim, sem querer polemizar os extremos aqui, políticos, porque todo e qualquer juízo de valor que a gente Mas falou... Mas como eu disse, o exagero é a arte de toda comédia. Será que a ação aí que é a comédia, porque acaba sendo exagero? A ação judicial. Eu acho que a questão vai mais além. É o grau de ofensa desferido contra uma pessoa. Até que ponto isso é verdade ou não? Por exemplo, eu te conheço e começo a agredir você com uma acusação leviana e, sobretudo, inverídica. Sim. Isso, portanto, seria sujeito à reprovação do judiciário por meio da propositura de uma ação cível indenizatória. Uhum. Mas, por outro lado, a pergunta que a gente precisa de fazer, a lesão que um determinado agente, que um determinado ator, humorista, quem quer que seja, produziu, ela realmente atingiu a moral da pessoa? Ela realmente foi produzida com a intenção deliberada de diminuir essa pessoa, de causar uma ofensa tamanha que essa pessoa sequer tenha condição de contra-argumentar, de rebater aquela acusação? Aí sim, eu acho que seria, Leandro, levar realmente para o judiciário. Agora, caso contrário, o humor, como a gente tem visto aí, eu acho que faz parte da democracia, faz parte das liberdades e garantias individuais. E mais, né? Se a gente também for tolir, eliminar todo e qualquer comentário, sarcasmo ou crítica, o humor não acontece. O humor não acontece. O Cacete e Planeta jamais estaria no ar hoje, tanto que não está, dada a essa sensibilidade que as pessoas estão muito sensíveis. Por exemplo, o que eu digo não é exatamente o que você entende. Nós estamos, por exemplo, no mês da consciência negra. Muitas pessoas se sentem preconceituadas sem ninguém ter praticado preconceito. Elas imaginam que teve. Teve uma experiência nos Estados, numa universidade internacional, não sei se na Europa ou nos Estados Unidos, onde a pessoa maquiava uma ferida na cara para dizer, você vai ver se as pessoas se tratam diferente. Antes de ir para a rua, a pessoa, deixa eu retocar a maquiagem, e retirava completamente a maquiagem. Essa pessoa ia para a rua e 8 em cada 10 disse que foi preconceituada porque tinha uma cicatriz na cara. Ou seja, a autopercepção é maior do que o próprio fato. Então, até onde... eu citei o exemplo do mês da consciência negra, porque tem muitas pessoas, seja branco, amarelo, alto, gordo, magro, que se sente preconceituada sem de fato ter sido. Daí entra o judiciário, né? Que é para medir isso. Basicamente, como que funciona isso? Porque reclamar uma exclusão ou um ato preconceituoso, é claro que tem aquelas coisas que são evidentes, aquelas hostilidades, mas tem coisa que é muito subjetivo. Sem dúvida. A primeira consideração que eu faço em relação a esse tema é que a gente já vive num país miscigenado, né? A maioria de nós somos pardos ou negros. Exatamente. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso.
ok? Eu naquelas provinhas lá de Enem, aquelas coisas todas, eu já entro como negro. Exatamente. Então, todos nós somos miscigenados. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que há, sim, um inconformismo, às vezes, demasiado, de uma pessoa se sentir extremamente aviltado, extremamente agredido, ofendido. Eu acho que isso tem um exagero, sim, mas a gente não pode negar que há, sim, por outro lado, uma realidade em que a pessoa preta sofre racismo. E isso precisa ser combatido. No início aqui a gente estava discutindo, né? Somos todos iguais e devemos ser tratados como iguais no Estado Democrático de Direito. Então, a partir do momento em que nasce a violação de um direito, nasce também a necessidade de você penalizar a conduta que violou esse direito. Por isso que eu te coloquei para refletir, Leandro, dizendo o seguinte, falou, olha, será que essa pessoa realmente foi ofendida? Porque é o judiciário quem vai definir se foi ou se não foi. Nós, como advogados, como operadores do direito, podemos ter uma opinião diferente. Ou que foi, ou que não foi. Mas quem vai definir e quem vai definir a chamada extensão do dano causado é o Poder Judiciário. Quero agradecer e parabenizar imensamente o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira por ter idealizado esse espaço de debate dentro da Ordem, porque a Ordem é uma prestação de serviço, é filantropia, é história e é também, de alguma maneira, contribuir para que as pessoas vivam melhor. E a informação pode abrir caminhos, né? E debater com uma pessoa como o senhor é de grande enriquecimento para nós. Vamos tratar ainda de uma ideia que surgiu de um núcleo jurídico aqui dentro da Ordem, mas antes eu quero que o senhor, em síntese, fale um pouquinho da sua história na Ultramig. Foi isso? Exatamente. O senhor foi presidente lá, que é uma instituição de ensino. A Ultramig é uma instituição de ensino do estado de Minas Gerais, vai completar dia 25 de novembro seu sexagenário, portanto são 60 anos, sim, trabalhando, Leandro, de uma forma muito estratégica para o desenvolvimento social e econômico do estado de Minas Gerais, que é a profissionalização de jovens e de jovens adultos por meio da oferta de cursos técnicos profissionalizantes, para que essas pessoas realmente possam sair de uma situação de dependência efetiva de políticas públicas e possam realmente se tornarem protagonistas de uma sociedade que a gente quer ver como próxima, para que as pessoas se sintam mais pertencidas e desenvolvendo também a pauta do empreendedorismo, ou seja, verdade, ao invés de se qualificarem profissionalmente e se tornarem apenas empregados, também poderão, para além de se tornarem empregados, não é, exercerem a atividade de empreendedor, trazendo soluções inovadoras para os problemas da sociedade. Há no Brasil pessoas e famílias há mais de 10 anos em programas sociais. Essa questão social ela é muito sensível, por isso que as mulheres, às vezes, são mais bem-sucedidas em fazer ações sociais. Por que digo? Porque a esmola humilha. Como fazer uma ação social sem roubar a dignidade do assistido? É muito sensível isso. E quando você coloca em paralelo a evolução educacional com a possibilidade, e a assistência social com a possibilidade de se libertar dessa condição, isso é muito valioso. Né? Já foi dito várias vezes no mundo que a qualidade dos programas sociais não é medida pelo número de pessoas que estão nele, mas sim pelo número de pessoas que deixaram de depender desses programas sociais. Afinal de contas, nós estamos falando necessariamente de recurso público. Sai de alguém, né? Nós pagamos. Exatamente. E como disse a saudosa Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Portanto, exato, precisa ser muito bem aplicado. E Minas Gerais, assim como o Brasil, Leandro, tem um déficit considerável na formação de jovens, do ponto de vista de acesso ao ensino técnico profissionalizante e em cursos de qualificação que tem uma carga horária menor, mas visam ali atender a sazonalidade do mercado de trabalho. Então é uma ação muito acertada investir em ensino técnico profissionalizante. Só a título de complemento,
Em países como Suíça, Canadá, Alemanha, você tem mais de 50% da população frequentando ou que tenha frequentado ensino técnico profissionalizante e cursos de qualificação. No Brasil, a gente precisa romper esse estigma de que o curso técnico não tem valor. Tem valor. Tem sim e precisa ser melhor estimulado. Foi citado aqui Winston Churchill e Margaret Thatcher, grandes nomes do liberalismo mundial, porque é a maneira de se dar dignidade às pessoas, é o liberalismo, é a educação. Por outro lado, o Brasil perdeu 1 milhão de gênios esse ano, pessoas muito capacitadas profissionalmente, que desistiram do nosso país por talvez desânimo ou melhores propostas fora daqui. O Brasil precisa reter esses talentos. O investimento em ciência e tecnologia, em projetos de pesquisa e desenvolvimento ainda deixa o Brasil meio capenga. O Brasil tem historicamente aí na balança comercial a dependência de commodities, né, Leandro? A gente exporta café, carne, cereal, etc. E, por outro lado, a gente exporta minério, mas compra um celular que vem da China. A gente precisa colocar os jovens para empreender, trabalhar em frentes que aproximem o conhecimento técnico da sala de aula das necessidades para construir produtos de alto valor agregado. Porque aí sim, a gente vai ter uma mudança a longo prazo nessa balança comercial nossa que hoje, infelizmente, depende muito de commodities e deixa muito a desejar no que diz respeito a produtos de alto valor agregado. Alto valor agregado. Metade das riquezas do Brasil estão entre São Paulo e os 13 estados do Sul. Metade da riqueza do Brasil. Isso se dá, imagino, pela estrutura fabril que esses estados suportam. São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tem muita indústria e você processa, a manufatura tem muito mais valor agregado do que vender a soja e o ferro para a China e vem o que para nós? Nosso café sai daqui a um preço, vai lá na Suíça e é encapsulado, volta para cá 30 vezes mais caro. Exatamente. A industrialização do Brasil é um desafio muito gigantesco, né? Se a gente pegar as grandes nações, elas já estão fazendo inovação e não apenas digitalização, e quando a gente pensa na inovação, não tem nada a ver, ou não deveria ter necessariamente a ver com produtos informatizados, mas com processos construídos a partir da ideia de inovação. Compartilhamento de dados, você tem na Alemanha, por exemplo, a questão da indústria hoje, que já é 5.0, né? Você tem a questão da fábrica fechada, fábrica escura, que é a ausência total de funcionário, mas você tem, por outro lado, também no Brasil, que é um país em desenvolvimento e em franco desenvolvimento, né, Leandro? Uma necessidade de você ter esse equilíbrio entre a oferta de emprego e o investimento na parte de inovação, porque muita frente de trabalho ainda é composta do serviço braçal. E como é que a gente vai fazer do ponto de vista social e econômico com essa camada da população que ainda nem sabe o que é uma ferramenta tecnológica, uma ferramenta digital e por aí afora? Até uma crítica que eu faço em relação à digitalização de serviço público em excesso é que boa parte da população não sabe lidar com funcionalidades de digitalização, de IA, de reconhecimento facial, e tem essa dificuldade. Pergunto, do ponto de vista de política pública, essa população está sendo assistida? Está sendo pensado nessa população? Hoje saiu uma decisão aqui em Belo Horizonte que a gente viu agora que os restaurantes vão ser obrigados a fornecer cardápios impressos, o que eu considero excelente. Eu não consigo acessar o QR Code daqueles cardápios Exatamente. digitais. Ou um tablet para que a pessoa consiga ali manusear minimamente com um nível de facilidade mais próximo da capacidade dela de entendimento. Eu acho que é isso. Você avança, mas você não afasta aquelas outras pessoas que não estão nesse processo de absorção das ideias e ferramentas tecnológicas e de inovação. Não sei sua idade, não quero cometer a indelicadeza de perguntar, mas imagino que você seja ali dos anos 80, 90. Nós somos a geração que fez a transição do analógico para o digital. Tem uma galerinha um pouquinho antes de nós que tem mais dificuldade em se educar digitalmente. A pandemia acelerou esse processo,
teve uma digitalização muito grande no mundo na época da pandemia, os serviços bancários, os aplicativos de pedir lanches em casa, o próprio aplicativo de transporte, são vários eles. A gente avançou décadas em 3 anos no sentido de digitalização. Bancos hoje estão fechando agências, ficando só digitais ou reduzindo drasticamente o número de atendentes, porque boa parte da clientela não precisa mais ir ao banco. A gente, na verdade, a última vez que eu fui no banco depositar um dinheiro no caixa, deve fazer um tempo muito grande. Todavia, a gente não pode ignorar os coroas. Sim. O pessoal aí que está com mais de 45, se bem que tem muita... Mas os 60 ali, os aposentados, têm dificuldade ainda. Eles querem lá conversar com o caixa, contar moeda por moeda. Né? É essa galera que a gente não pode excluir, essa faixa etária que a gente não pode excluir. É isso que eu falo. A gente usa a plataforma do MeuGov. A gente usa muito a plataforma do MeuGov. Mas se você for na zona rural e perguntar para uma pessoa o que é reconhecimento facial, a pessoa não sabe. E aí, Leandro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fica uma interrogação. Essas pessoas estão sendo realmente incluídas? Porque muito se fala hoje em inclusão. É verdade. Mas a questão é, de que forma eu estou criando políticas públicas que permitam a inclusão? E a pirâmide demográfica do Brasil, no que diz respeito à idade, tem se alterado significativamente. Muito. A base da pirâmide tem crescido. Até que ponto? A gente vê que a população idosa está crescendo. E tanto é que está crescendo que a população 80 mais tem prevalência de atendimento em relação à população 60 mais. Já tem. O que significa dizer, portanto, que a gente tem um aumento. Não basta mais ser idoso. Se você tem um idoso acima dos 80, você ainda tem mais umas prioridades. Mais prerrogativas. Mais prioridades. Prioridades. Mas que interessante. Porque o pessoal estava chegando aos 60 e fazendo festa. Não, agora não, já fura fila. Agora se chega um 80 e fala, não, filhote, você está novo. Exatamente. Menino, chama de menino. Então a gente tem que preocupar, né, Leandro? Falar assim, cara, esse pessoal está sendo atendido? Ou a pessoa que tem menor grau de instrução, que é analfabeto, nunca teve a oportunidade de estudo, mas esse pessoal realmente está incluído? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Eu tenho na minha família aqui em Belo Horizonte, pessoas que não aderiram ao Pix, por exemplo. Porque é como se você estivesse vendo algo muito distante e não é palpável. E não é apenas na minha família, eu conheço outras pessoas que têm essa desconfiança do apenas digital. Eu peguei uma nota de R$100, por exemplo, no ano passado, né? Foi nesse ano. Essa nota ficou na minha mão uns 40 dias, passei para o meu filho, ele passou para a minha outra filha, e esse dinheiro voltou para mim porque eles não sabem o que fazer com dinheiro em papel, essa geração de agora. Vai chegar um tempo em que será assim, mas ainda nós convivemos com essa população híbrida, como eu, você, o grão-mestre, que viemos do analógico, entramos para o digital, nos adaptamos com uma certa rapidez, mas tem uma boa fatia da população que não conseguiu caminhar nesse sentido. E isso me causa muita preocupação. Não sou contra a tecnologia, até pelo contrário, mas eu acho que precisa de haver dosagens homeopáticas. É verdade. Se é que assim eu posso dizer em relação a algumas coisas. Porque você não pode pensar que um cara, Leandro, que está na zona rural, quilômetros de distância de uma cidade, ou que nunca tenha vindo a um grande centro, ou que não tenha familiaridade com recurso tecnológico, tem a mesma habilidade do que eu e você. Exato. Em relação ao tratamento desses componentes, dessas ferramentas. Então a gente precisa pensar nesse público. Por exemplo, o senhor deixou a atividade no setor público e foi para o privado e está apenas com o escritório Paulo Azeredo Advocacia, inclusive aqui bem próximo da gente. Quando o senhor pega o telefone e liga para um cliente, quando o cliente é mais de 50 anos, ele é bem mais desconfiado. Sem dúvida, sem dúvida. Daí porque entra a obrigação do advogado, né, Leandro, de prestar formações claras, transparentes e acessíveis para os clientes. O meu linguajar com o meu cliente precisa transmitir para ele a informação da maneira com que ele consegue compreender, processar a informação e interpretar ela
para ele ter um juízo de valor em relação ao problema que ele trouxe, a explicação. Tanto é verdade que eu não gosto que ninguém, absolutamente ninguém, saia do meu escritório com dúvida. Sim. Porque é mais ou menos quando você vai no médico. Você vai no médico porque você está doente ou porque você está com algum problema. Você precisa sair de lá com o mínimo de ideia do seu problema, da solução para o seu problema. Com o advogado não é diferente. O cliente ele vai buscar uma solução, um amparo, um agasalho para aquele desconforto que ele está sentindo. E ele busca no advogado uma informação que seja clara, transparente e, sobretudo, de fácil acesso à linguagem. Porque disseram que o melhor profissional de uma região não é exatamente o que tem mais conhecimento técnico sobre sua atividade, mas aquele que se comunica melhor com o seu paciente, seja ele paciente na área do direito ou na área médica. Ou seja, essa ferramenta resolve o seu problema, às vezes nem é tão complexo quanto o juridiquês, o mediquês, tem uma comunicação mais inteligível, né? E às vezes a gente encara comunicadores profissionais que comunicam de maneira muito rebuscada. E a gente tem a linguagem como ferramenta de aproximação, né? Eu te conheci, a gente se deu bem, você se deu bem com uma outra pessoa, não só pela forma como você reproduz as suas ideias pela fala, mas a sua postura, o seu sorriso, a sua serenidade, às vezes saber escutar, tudo isso influencia no processo de comunicação. Então Exato. você precisa ter uma comunicação adequada ao seu público. Se eu estou numa audiência, a minha linguagem, obviamente, ela é mais técnica. Mas se eu estou no tete-a-tete com o meu cliente, a linguagem que eu preciso de usar é a linguagem dele. Sim. Porque o problema, ele veio ali para ter uma solução. Então ele precisa de entender. Ele não pode sair do escritório pior do que ele entrou. Ele tem que sair minimamente com um alento, com uma solução ou, quando possível, é claro, mais de uma solução para esse problema. É verdade. E falando em comunicação, mais de 70% do que comunicamos não é verbal. É a maneira como vestimos, comunicamos, é o que o senhor citou na sua última resposta. Mudando de assunto, novidade na OSIM. Em breve está sendo estudado. Na verdade, isso foi concebido, né? Está em gestação ainda o projeto de um núcleo jurídico para apoio não apenas aos membros da OSIM, mas toda a sociedade que depende de uma assessoria jurídica, às vezes não tem os recursos suficientes, querem orientações, nós teremos aqui. Gostaria que o senhor avaliasse a importância de um projeto como esse. Como a gente falou no início, a gente, se quer realmente viver num Estado democrático de direito, as instituições, Leandro, precisam de ter o seu funcionamento observado e respeitado. E, lamentavelmente, no Brasil, a figura do advogado ainda é muito desrespeitada, principalmente por alguns do Poder Judiciário, do Ministério Público, das autoridades policiais. E, ressalvando, não estou generalizando, estou fazendo um recorte para mostrar que essas instituições trabalham conosco ou deveriam trabalhar de maneira independentes, mas cooperativas. Cada um no seu quadrado, verdade. Cada um com as suas atribuições. E o trabalho do advogado de levar auxílio, alento, de levar a voz do cidadão para o judiciário ou para o debate mais técnico, buscando e visando a solução, ele precisa de ser difundido e ampliado em todas as instituições. E a OSIM, dada a natureza filantrópica, eu acredito que vai sim prestar esse papel com muita excelência, assim como em tudo o que se propõe a fazer. É verdade, são várias áreas. A gente, no primeiro episódio de estreia, conversamos com o grão-mestre Sérgio Adriano, que falou sobre os projetos sociais. Tem um projeto, para você ter ideia, que cuida de animais de rua, que acolhe os animais. Tem um projeto também de educação. São vários projetos e a gente desenvolve aqui agora. A gente vai ampliando essa gama de atendimento à sociedade mineira. Dia das Crianças tem uma festa bonita, fim de ano. Nosso grão-mestre vira Papai Noel, para você ter ideia. A gente estava lá no último ano, temos imagens de arquivo aí. Foi bem interessante, foi no mercado de Contagem. Foi muito interessante, foi bonito. Aliás,
é isso que faz a sociedade ter um respiro, um alento. Tanta coisa ruim que acontece, tanta gente má atuando, que quando a gente encontra pessoas inclinadas para o bem, a gente para e pensa, é de verdade, né? E tem gente, né? Muita gente disposta a fazer o bem. É tão verdade isso que você colocou, que assim, tem um estudioso, eu sou péssimo para guardar nome às vezes, mas ele falou um negócio muito interessante, que a gente precisa não apenas pensar, mas exercitar. E eu acho que esse exercício a gente está conseguindo fazer aqui, que é o seguinte: quando a humanidade perceber que cooperar é mais produtivo do que competir, será o grande salto da sociedade. Então, eu acho que o trabalho cooperativo, ele é algo que muda não só apenas a vida das pessoas que são atendidas, mas principalmente de quem faz e quem trabalha por essa cooperação em prol dessa cooperação. Vou pegar aqui, fazendo um gancho, a questão das cooperativas bancárias. Tem batido recordes e recordes. É verdade. Porque o espírito não é competir, é cooperar. Exatamente. Em vez de você ficar brigando com o dono do banco, nas cooperativas você é meio que dono do banco. Para você ter uma ideia, eu trabalhei com cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul, onde nasceu o cooperativismo no Brasil, sobretudo o cooperativismo de crédito. A sociedade gaúcha, 35% faz parte de alguma cooperativa, seja citrícola, seja na agricultura, a bancária. As cooperativas de crédito são muito fortes lá. Posso citar aqui até a Sicredi e a Cicobi, que são as maiores que atuam lá. E o Brasil tem muito que avançar nesse sentido, comparado, sobretudo, com o Canadá, onde 95% da sociedade é cooperada. Temos um caminho, e a gente está falando aqui de instituições financeiras, por exemplo, mas se a gente trazer para a cooperação entre amigos, como isso aqui é uma irmandade, podemos oferecer um serviço, podemos oferecer um alento, como no Dia das Crianças, você dá uma bola dente de leite para uma criança, ela sai na felicidade. É bonito de se ver. E as pessoas precisam se sentir, de novo, pertencidas e incluídas com ações efetivas, né? A gente falava aqui há pouco a respeito das pessoas que estão alijadas, afastadas desse processo tecnológico, não têm familiaridade com isso. Então, o Natal realmente é um momento que vem a coroar todo esse sentimento de entrega, de doação, de sensibilidade, de emoção das pessoas, mas a gente precisa fazer com que isso seja uma ação perene nos 365 dias do ano. E que no Natal e que nas datas festivas seja apenas a celebração de tudo isso realizado ao longo da vida, não apenas dos 365 dias. Me fala um pouquinho do escritório. Paulo Azeredo Advocacia. Fica aqui próximo ao Centro-Sul. Isso. Nosso escritório fica na Rua Curvelo, número 32, sala 704, no tradicionalíssimo bairro Floresta, que eu tanto amo, onde nasci, cresci, estudei. Qual é o carro-chefe, assim? Quais as causas? Nós atuamos lá na área tributária, civil, consumidor, bancária e na área previdenciária. Tem muitos direitos. Muitos direitos. Nós temos tido no Brasil um crescimento de trabalho autônomo, sobretudo no transporte, seja entregador de alimentos, seja no trabalho de passageiros, como o Uber, 99, essas plataformas todas. E essas pessoas são, pela rapidez que precisam atuar, às vezes muito multadas e ficam sem o direito de trabalhar porque perdem, inclusive, a habilitação. Existem possibilidades jurídicas até de você conseguir continuar trabalhando. O senhor quer tocar nesse assunto? É possível? Podemos falar aqui rapidamente, até porque eu acho que é uma informação de utilidade pública. Totalmente, né? De utilidade pública. Muitas pessoas precisam trabalhar, mas ficam com a carteira suspensa, em razão de pontuação, né? Eu não vou falar aqui a fundo, porque não é objeto, né, da nossa conversa, mas eu acho que vale a pena a gente tangenciar esse ponto. O que ocorre? Quando a pessoa atinge uma determinada pontuação na carteira de habilitação, geralmente acima de 20 pontos, ou com 20 pontos, 21 pontos, dependendo da infração que ela comete, se é sequenciada ou alternada no período de um ano, o Detran, então, Leandro, ele instaura um processo administrativo que tem a seguinte finalidade: fazer com que a pessoa entregue a carteira de motorista e faça um curso de reciclagem. Nesse período, a pessoa não pode dirigir.
O que o nosso escritório oferece? Uma defesa administrativa dentro desse processo, Sim. com efeito suspensivo. Então imagina, você hoje recebeu uma notificação, só para exemplificar aqui para a turma entender, né? Você recebeu uma notificação. Ao invés de você entregar a sua carteira e fazer um curso de reciclagem e pagar por isso... E ficar impedido de trabalhar nesse período? Impedido de trabalhar, de dirigir, de conduzir sua motocicleta nesse período, você vai contratar o seu advogado, ele vai providenciar a apresentação de uma defesa que é dotada de efeito suspensivo e nesse período, enquanto a defesa não for analisada, você vai continuar dirigindo. A minha defesa não foi acatada. Ainda é possível depois recorrer, entrar com mais alguns recursos e eles também têm esse efeito suspensivo, ou seja, suspendem a penalidade e a pessoa continua dirigindo. Eu entendo que, por exemplo, a pessoa que tem uma carteira suspensa porque foi parado na blitz completamente embriagado, tá fora do trânsito mesmo. O que eu enfatizo aqui são os milhares de profissionais que trabalham, que dependem trabalhar, portanto, sóbrias, para levar o alimento para casa, comprar o remédio para a família, a saída que elas encontraram na falta de um emprego bem remunerado, às vezes, e ficar com a carteira suspensa é desolador. Sem dúvida. Nós temos a figura do motorista de táxi, motorista de aplicativo. Os motoboys. Os motoboys que fazem entregas e, sem dúvida alguma, prestam um relevante serviço para a sociedade, porque entregam conforto, comodidade em tempo rapidíssimo, recorde muitas das vezes, né? Então, esse pessoal não tem condição de ficar 60, 90, 180 dias sem dirigir. Qual é a ferramenta que eles têm para poder continuar dirigindo? É justamente e preferencialmente contratar um advogado da sua confiança para que esse advogado possa ali apresentar uma defesa administrativa, um recurso administrativo e suspender a exigência desse curso de reciclagem e, consequentemente, também a entrega da carteira. Para você ter ideia, essa é uma das informações relevantes que trouxemos aqui. Imagine quantas ele não poderá nos esclarecer aqui ao longo da nossa série de podcasts com os amigos, os membros da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, uma instituição centenária conhecida em vários países, presente em vários estados vários estados do Brasil. Estou até emocionado. Para toda a população, essa informação é muito importante. Nós voltaremos com um novo podcast, trazendo figuras relevantes, com histórias, informações que façam sentido para a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Doutor Paulo Henrique Azeredo Nascimento, meu braço está ficando curto, precisando usar óculos. Muito obrigado por nos visitar aqui no nosso estúdio e termos tido essa conversa tão aprazível. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Leandro? E na sua pessoa, estendo os cumprimentos aí ao nosso grão-mestre e amigo, Sérgio Adriano, e dizer que foi uma honra e espero ter colaborado e cooperado para o bem da sociedade mineira e brasileira. Muito obrigado. Até o próximo.